Olá! Bom, agora que a gente já trabalhou com esse propósito, a ideia é a gente falar de diagnóstico, né? Na minha época de escola se dizia que para resolver um problema, metade da solução já estava no enunciado, né? Que é o quê? Entender bem o problema. Você já consegue metade da solução. E na administração, a gente tem um termo chamado Diagnostic Thinking, né? Um termo em inglês, que é um pensamento de diagnóstico. E quem pensa na forma de diagnóstico evita sair da situação direto para a solução, né? Ou seja, já saio dando solução sem antes pensar em qual é o problema. E muitas vezes a gente acha que sabe o problema, né? E erra na solução. Você faz uma solução que não conserta o problema, né? E às vezes a gente vê a gente repetindo os mesmos erros todos os anos. Por quê? Porque a gente sempre aplica as mesmas soluções, né, para os mesmos problemas que a gente não entendeu direito. Então, fazer um bom diagnóstico, ele é fundamental para a gente conseguir consertar as coisas rumo a quê? Rumo àquele propósito que a gente estabeleceu, não é? E uma das formas, vocês vão pegar a ficha ali, né, de planejamento de vocês, e vocês vão fazer uma lista ali, então, na opinião de vocês, em relação a esse propósito, o que hoje funciona e o que hoje não funciona. E do lado tem por que funciona e por que não funciona. E aí eu preciso falar com vocês do conceito de hipótese, certo? A questão é que muitas vezes a gente não tem certeza do porquê algo funciona ou porquê algo não funciona, né? Então, uma boa forma, uma abordagem racional, vamos dizer assim, para essa situação, é a gente trabalhar com hipóteses, né? E não com, nesse caso, com verdade estabelecida, né? Ou seja, os homens não vão nas reuniões da UPH, estou dando um exemplo aqui, tá? Não vão, por exemplo, porque os avisos não são bem feitos, né? E estabelecer isso como uma verdade. Não sabemos. Como a gente pode saber, né? Então, agora, a gente pode estabelecer uma hipótese, né? Uma das hipóteses para, numa determinada reunião, não aparecer todos os homens da UPH, né? Ou da UCP, da SAF, enfim, né? Estou usando aqui como exemplo. Uma das hipóteses é porque a gente não consegue fazer uma boa comunicação. Mas será que é a única hipótese que existe? Né? Quais outras hipóteses existem para a gente conseguir resolver o problema de participação de uma determinada sociedade interna, né? Vamos pegar a área do louvor, por exemplo, né? Puxa, o pessoal chega atrasado para o ensaio, né? Quais são as hipóteses de por que isso acontece, né? E eu estou falando aqui pro lado ruim, mas tem o lado bom, né? Vamos dizer assim, o que faz, né, determinados irmãos serem fiéis durante 20 anos ao ministério, né? E aí você coloca as hipóteses, por causa disso, por causa daquilo, por daquilo outro. E aí a gente precisa validar essas hipóteses, né? E aí entra o trabalho de pesquisa, o trabalho de conversa, né? Então, em geral, as diretorias sentam para estabelecer planos sem passar e compreender direito o problema, e saber mais ou menos para onde andar, né? O que fazer, né? O porquê que as coisas dão certo, o porquê que as coisas dão errado, ok? Então, neste momento, é importante vocês, então, também, cada um fazer de forma individual e depois vocês discutirem em grupo, né? Então, o que na opinião de vocês hoje funciona, o que na opinião de vocês hoje não funciona, mas principalmente, quais são as hipóteses, quais são os motivos pelos quais algo funciona ou não funciona, né? Eu lembro que no passado, uma das grandes discussões ou debates que tinham é que as coisas não aconteciam porque não tinha verba. Porque o conselho não dá verba, então não funciona. Hoje, por exemplo, a gente tem verba, né? Será que aqueles problemas lá atrás persistem hoje ou não, né? Porque aí o problema não era verba, né? Ou seja, nós temos que estabelecer essas hipóteses para poder fazer um plano de ação, né, em cima dessas hipóteses, tanto para manter o que funciona, quanto para melhorar aquilo que não funciona. Porque, veja, a nossa igreja, ela é uma igreja histórica, né? Já tem uma história. E nem sempre a gente precisa de revoluções, né? Eu preciso desfazer tudo e começar tudo do zero. Não. Se a gente conseguir todo ano ser um ano melhor que o outro, né? E conseguir ter uma sequência,
a gente sempre vai estar melhorando, né? Na administração a gente tem um termo que a gente fala assim, 1% todo dia, 1% melhor todo dia. Ou seja, se a gente conseguir fazer as coisas 1% melhor todo dia, ou todo ano não, que vai demorar muito para melhorar, né? Mas 1% todo dia, a gente tem um resultado astronômico no final, né? Eu vejo, por exemplo, o nosso processo de orçamento. Desde o primeiro até agora, a gente evoluiu, todo ano a gente evoluiu bastante. E cada ano que a gente faz, a gente procura meios de fazer ainda melhor. Então, o trabalho de vocês agora é esse. Então, pega a folhinha lá, individualmente preenche lá o que na opinião de vocês funciona bem na sociedade hoje, o que na opinião de vocês pode melhorar com relação a esse propósito que todos querem alcançar, e coloque as hipóteses do porquê funciona, porquê não funciona, mais de uma hipótese por problema, né? Não tem problema, coloquem bastante, se vocês acham que tem bastante para colocar, coloquem lá, né? E aí depois vocês vão debater, e no debate vocês vão ver que pessoas diferentes pensam em problemas diferentes, né? Talvez nem todos vão concordar. Talvez o que para um é problema, para o outro funciona bem, né? E esse exercício de alinhamento é fundamental para vocês decidirem, então, todos juntos enquanto diretoria, o que na opinião de todos é o que funciona, por que funciona, e o que não funciona, por que não funciona. E aí, tendo essa opinião consolidada, fazendo esse bom diagnóstico da situação, né, a gente consegue, ou vocês vão conseguir estabelecer, então, planos, estratégias, né, para poder evoluir e a gente conseguir superar essas dificuldades e manter aquilo que a gente já faz muito bem. Tá certo? Então façam um exercício, espero que seja proveitoso para vocês. Um abraço!